Fala galera, beleza? Então, esses dias eu venho trabalhando com. Trabalhei com estúdio, na real, umas semanas atrás. E uma parada que eu precisei usar foi meu camera rig. E a coisa que eu vejo um pouco na internet sobre isso. Eu decidi gravar pra vocês, tá? Então, baixei essa cenazinha aqui do Sketchfab. E aqui tem o meu camera rig. Deixa eu explicar ele aqui um pouquinho. Meu camera rig, ele tem esse null, certo? Master. E aí eu tenho três estruturas depois dele, certo? Para que servem essas três estruturas? Quando a gente anima alguma coisa em posição, por exemplo, se a gente ir colocar ele dentro de uma hierarquia, a gente perde toda a animação, resumindo, tá? E às vezes a gente precisa fazer isso por uma nota do cliente e tudo mais. Então eu gosto de deixar sempre duas hierarquias livres aqui para isso, sabe? Para possíveis notas, entende? Mas eu animo tudo aqui no C, tá? Tem muita gente que isola os eixos e tudo mais, mas eu gosto de usar essa hierarquia aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse círculo aqui, certo? E eu tenho esse nu que tem outro grupo aqui. Vamos chamar aqui de câmera PSR, né? Então isso aqui, e aí tenho essa tag de círculo, de align to spline que eu coloco o círculo. Então essa tag ela me permite que eu gire meu modelo 360 graus, entendeu? Se eu continuar aqui ele vai. Tá? Como ele está com essa tag de target e o meu target está no centro, ele sempre vai olhar para o centro. Né? Então é interessante. Deixa eu só tirar essa. Pode deixar assim. Ele está com um valor aqui que não devia. Já peguei ele de outro projeto, então. Enfim. Mas vai funcionando a explicação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma câmera que ele varie entre os eixos e tudo mais, fica mais simples de eu controlar com esse câmera. Pelo menos eu gosto mais, certo? Então, por exemplo, vamos. Ele tem aqui um olhinho aqui, né? Uma parada que eu vi muito no anime, por exemplo, que eu tô assistindo, que se chama. É um anime de vôlei, muito legal, por sinal. Eles fazem muito um take de dentro do olho, assim, do personagem, entendeu? Vi a ideia agora. Então, tem esse olho aqui, por exemplo. Vamos fazer bem. Aqui. Dois aqui, por exemplo. Vou aproximar só mais um pouquinho. Diminuindo aqui o radius. E rotacionando ele aqui. Vou já explicar depois. Eu gosto de deixar assim, mas tem como você criar controles para isso, tá? Vou dar uma breve explicação de como, tá? Então, tá aqui minha câmera, né? Vou deixar ela bem aqui no olho, certo? Então aqui é meu frame inicial. Vou marcar isso aqui. Vou marcar minha posição. Na real, eu vou marcar só o Y, né? Só funciona o Y. E eu vou marcar o meu radius, tá? Vou deixar o target também, que aí o target é bom você marcar porque você reenquadra, né? Então meu frame 0 é esse, meu frame 40 é esse. Então eu vou afastar meu círculo, né? Ele vai me dar mais cenário. Tá aqui 800. 800, like. Esse carinha eu vou subir ele um pouquinho só, enquadrar melhor. Essa rotação que tá ruim aqui. Esqueci de marcar. Aqui marco, bom. Pronto, já tem aqui um movimento interessante. Isso. Só que aí quando ele chega, antes dele chegar aqui, eu quero que ele mostre a floresta junto com o drone, né? Então bem aqui no 20, eu vou marcar esse cara. Deixa eu levantar aqui a timeline. Aqui é lá entre os planos. Vou tirar isso aqui. Vou ir a partir daqui. Aqui, e eu quero que ele vá bem para essa pedra aqui, por exemplo. Certo? 70, ele vai para a pedra. Né? Então, zoom out.
bem aqui, eu faço meu zoom in, por exemplo. Vou baixar aqui meu PSR e vou trazer mais aqui no... Uma boa oportunidade para mostrar uma coisa. Então sai daqui, vim pra cá, certo? Só que aqui ele passou demais. Não tá certo, é esse buraco. Pronto. Tá? Então eu tenho um movimento fluido, né? Apesar de precisar de easy e tudo mais, mas é um movimento fluido que eu tenho, né? Então dá para ajustar os eases e tudo mais, melhorar aqui a chegada, né? Melhorar a saída, né? Então pega tudo aqui, ó, e faz bom. Eu gosto de fazer isso para pitch não, para primeira entrega, vamos dizer assim. Então eu tenho um movimento fluido, apesar de os eases estarem ruins, né? Se eu não tivesse esse rig, eu teria uma dificuldade muito maior de animar a câmera, entendeu? Por exemplo, saindo da própria, da mesma imagem, né? Então, sei lá, vou marcar tudo aqui, né? E no frame 50, sei lá, eu teria que achar lá a posição, né? Por exemplo, supor, tá? Só que é outro movimento, né, cara? Eu podia achar isso aqui, entendeu? Então, pra mim ter alguma coisa parecida, eu teria que vir bem aqui, marcar de novo assim. Eita, mostrou. Então é ruim o movimento, né? E com o camera rig ele te dá uma fluidez maior, né? Então ele sai, você vê que ele mostrou tudo e ele chegou ali no lugar, né? Tá? Então, mais ou menos isso, tá? Recapitulando aqui, posso até fazer para vocês aqui de novo. Recapitulando, vou fazer de novo, tá? Então a gente tem 3 hierarquias, né? 4 com o rig, então é 1, 2, 3, 4. Segurando o Alt, tá? Ele vai criando assim. Aí aqui é o teu rig master, vamos dizer. Aqui é o teu A, teu B. É bom nomear isso para quando você tiver aqui na timeline você ver as diferenças, tá vendo? E aí depois desse cara eu jogo a estrutura de rigging, vamos dizer assim, tá? Então deixa eu sair aqui pro default câmera. Eu vou jogar uma câmera, um null que vai ser meu target, certo? O meu círculo que vai ser a minha lateralização. Eu gosto de usar esse círculo que eu acho mais fácil manipular isso do que ficar rotacionando coisa, só isso. Mas tem gente que faz com null também, é eficiente também. E aí na câmera eu deixo mais duas hierarquias. Uma para colocar a tag e a outra para me controlar a câmera. E a câmera eu nunca marquei frame na câmera mesmo, entendeu? Então na câmera eu vou, 1, 2. Aí eu chamo de Cam Control. E esse aqui eu vou chamar de PSR, tá? Não é meu PSR, mas só para me ter uma ideia. Com 2. É isso. Nosso rig está feito, né? A nossa estrutura. E aí eu vou só aqui no meu Camera Control, coloco o meu Align to Spline e na minha câmera eu coloco o Target. Esse Target vai ser esse Target aqui. Opa, perdão. Não. Cadê o Target, cara? Perdi. E Target. E aí nesse cara, minha Spline vai ser o círculo, tá? Então mudei aqui para esse cara. Aí ele vem com as, como eu apertei no Alt, né? Ele vem com as diferenças, né? Vamos dizer assim. Então você vem. Na real preciso deletar isso, se eu não me engano. A gente cria de uma vez, ele vem com. Tá aqui. É esse valor aqui. Pra ficar retinho, tá? Eu vou devolver aqui a animation. Spline. Pronto. E aí agora eu tenho esse aqui que faz a lateralização, né? Aí tem esse PSR aqui né, que faz os eixos, baseado no target.
E tem essas opções aqui, que às vezes o cliente, já tá tudo animado aqui, só o cliente, pô, podia deixar um pouquinho mais perto, né, esse frame inicial, e você faz o que? Você, ó, e aí toda a animação permanece, entendeu? Pô, tá mais próximo agora, então não precisa mexer keyframe por keyframe, entendeu? Então só edita aqui. Aí a esposa do cliente, mas podia estar rotacionado. Então, dona Maria. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que ajuda bastante. Assim, pô, podia começar mais na frente do robô. Toma. Entendeu? Então, esse tipo de coisa ajuda muito, assim, na hora do dia a dia, assim, né? Vamos supor, já tem minha câmera animada aqui, já, né? Eu não quero mais mexer em keyframe. Então, o cara disse, pô, mas tá muito perto do olho. Você aqui manda, meu patrão. Você aqui manda nessa chibata. Ou, enfim, desculpa, eu corrigi nordestino. Falar essas vezes. Então, ó, né? Então eu tenho aqui, vou marcar só esses 3 keyframes aqui. Quando ele chegar aqui, tá errado. Então eu vou zerar, né? Então ficou bem fácil ajustar, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Existe uma forma, eu nunca faço isso porque eu gosto de fazer ali mesmo, enfim. Mas se você quer ir além no seu rig, tem como, certo? Você pode pegar esse rig master, vir aqui em objetos e ver aqui no add user data. Então primeiro você tem que reconhecer o que é o que, certo? Eu não gosto porque eu acho massa mexer aqui mesmo, certo? Mas por exemplo, você pode criar controles específicos para cada um dessas funções que a câmera tem, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Rig Master eu posso colocar aqui no Add User Data, vou colocar um grupo aqui, chamar o grupo de câmera, tá? Aí esse grupo de câmera eu vou adicionar um data. O que é que esse data é? É uma função. Essa função eu posso linkar ela com algum parâmetro do objeto aqui, entendeu? Então, por exemplo, o tipo de data, né? Esse tipo, o que é que eu quero fazer agora? Vou fechar aqui, vou dar um OK e vou explicar para você. Eu quero criar um controle para o focal length. E que tipo de data é isso aqui? Então, é legal vocês entenderem o que é isso. Então, isso aqui é um número float. O que é um número float? O número float é como se fosse o número inteiro da gente, matemática, sexta série, sacou? Tá vendo que tem uma bolinha aqui do lado? Então, isso aqui são degraus, né? Então, isso é uma outra data, um outro dado, entendeu? Isso aqui é um menu roll down, ou drop down, alguma coisa assim. Isso aqui é outro data, entendeu? Tá vendo que ele tem porcentagem? Também. Se ele tem número decimal, é outro tipo de data, entendeu? Isso aqui tem também. Mas enfim, tem uns que não tem, só o número inteiro, né? Então, só pra você entender, tá? O que é esse data é. Eu vou voltar aqui em Manage. Ué? Não, que é aqui, né? Desculpa. Manage. E é esse dado que eu quero, vou chamar ele de câmera lens. Câmera lens. É como ele vai aparecer aqui, tá? Deixa eu dar OK aqui, que eu acho que eu consigo mostrar em tempo real. Vamos usar data. Tá ali, ó, câmera. Tá? Então, manage user data. Quando você cria um grupo, ele cria um botãozinho desse aqui do lado. Então, câmera lens, certo? Vou colocar. E vou colocar como é o nome do outro ali, que eu preciso também, que é muito legal, é Focus Distance, Object, Apertura e Bokeh. Vamos lá, Focus Distance e Object. Vou até travar isso aqui, vou criar um novo, certo? Vou destravar esse cara, vou aqui, trabalhar com ele aqui, tá? E vai me servir de referência. Então, vou aqui em Manage User Data, deixar aqui do lado. Então é câmera lens, focus distance. Vou criar um outro dado, chamar de focus distance. Tá? Não vou fazer todo o rig não, tá, gente? Só explicando pra vocês. Vou selecionar aqui de novo, data. Sei lá, ao invés do objeto, vou colocar aperture. Legal colocar, e vou colocar o bokeh também, que é uma data diferente, né? Bokeh.
Pronto. Quando eu der OK, ele vai aparecer aqui. Mas você tá vendo que tá tudo em porcentagem? É isso que a gente precisa mudar, tá? Então, como é que dê pra mudar? Eu acho que não vai dar pra mudar não, porque eu já criei. Fui burro. Então eu vou deletar isso aqui, tá? Remove. Desculpa. Remove. Então vamos lá, câmera de novo. Câmera lens. Acho que quando a gente dá OK ele trava. Então câmera lens. O que é que o câmera lens é? O câmera lens é um número float, né? Então número float tá OK. Opa. Pode ser float, pode ser integer também. Tanto faz. Só que não é por cento, tá? Também não é degrau. Degree, né? Que é o grau, né? A rotação dos graus, né? Também não é o número real, tá? Então, número real. Então tem o float, tá? Ele dá um exemplo aqui de como fica, ó. Tá? Segurar o shift e clicar, ele dá um exemplo de como fica. Então o valor mínimo máximo, acho que tá bom. A câmera de, vou colocar a câmera de 1 a 1000 de lens, acho que tá bom. Ele pergunta se ele quer um slide, mas não quero. E o valor default eu vou colocar 35mm, que é o valor default normal, né? Então pronto, a gente tem aqui o nosso câmera lens. Vou colocar aqui agora o bokeh, por exemplo, tá? Então o bokeh é outro tipo de data, entendeu? Então adiciono aqui, vou chamar de bokeh. Bokeh, bom. E qual o tipo de data dele? O tipo de data dele não é o float. Para você saber, cara, não tem outra, você tem que ir um por um. Eu acabei colocando ele chama boolean, né? Que é o botãozinho que a gente clica, tá? Então é isso, bokeh já tá feito, pronto, tá? E o default valor é o bokeh desligado, né? Então tá aí desligado. E eu vou de novo câmera, por exemplo, vou colocar aqui o aperture, né? Aperture, sei lá como é que é isso. Então ele é um valor também, deixa eu ver, real, né? Então é float, vou colocar integer. Desculpa, float mesmo, só que o valor não é isso, é real, tá? Vou deixar 0 para 1 também, só que o default eu vou deixar em 8, porque ele está em 8 aqui, né? Pronto. Agora sim eu tenho algo parecido com o que a gente viu ali, tá? Beleza, feito isso, certo? Como é que a gente linka agora? O link normalmente, cara, eu faço assim mesmo, que eu acho mais simples do que criar um expresso só e fazer tudo lá dentro, sabe? Então eu venho aqui em expression, set driver, vou lá na câmera, no que eu quero e coloco set drive absolute, né? Então, se eu clicar minha câmera aqui e eu mexer aqui, ele vai atualizar lá também, ó. Entendeu? Então, se você quer customizar mais ainda, você precisa primeiro aprender o que é esse lance do data type, né? E vir aqui em Use Interface e customizar a tua câmera para o que você mais usa, entendeu? Então, por exemplo, um outro exemplo bom é vir aqui Manager, colocar aqui ADD Group, por exemplo. Deixar esse grupo fora, colocar PSR, por exemplo, o nome desse grupo, certo? Vai ser tudo com relação à posição, escala e rotação da câmera, vamos supor, tá? Eu vou colocar 2 colunas. Bom, dentro desse cara já vou adicionar aqui um type já, que eu vou chamar de rotation cam. Pronto, tá? Esse rotation cam vai ser o número da nossa tag aqui, né? Então eu não quero limitar, por exemplo. Vou deixar aqui mais slide min, slide mouse, float, slider, vai ser assim, tá? Que ele vai aparecer, tá? Aqui eu posso jogar o que eu quiser. O bom disso aqui, vou deixar em 0. O bom de deixar isso aqui, por exemplo, é que ele dá uma... eu vou deixar. Vou colocar aqui 1000, por exemplo. Vou colocar aqui -1000.
ele não fica tão ruim quando a gente mexer no slide, entendeu? Default valor 0, ok? É isso. Então, é isso. O que eu tenho também aqui? Vou chamar isso aqui também de data. Vou chamar de... Estou inventando os nomes aqui, tá? Proximity Cam, por exemplo. Só que esse cara aqui, eu estou usando o radius do círculo, né, para fazer isso. Então eu vou deixar em float, vou deixar em real. 0 para 1000 tá ótimo. Deixa o valor, eu gosto de colocar só o slide aqui, pronto. E agora eu vou dar um ok. Bom, agora eu tenho aqui esse grupo PSR e tenho aqui minhas duas colunas com os dois parâmetros. Então esse rotation cam eu venho aqui, faço a mesma coisa, set driver, venho aqui nesse cara, agora eu posso destravar, aqui nesse cara e faço ele é porcentagem, né? Vamos ver se ele assume. Então, no camera master, rotation cam tá rotacionando lá. E o proximity cam é baseado no meu radius, né? Então, vou selecionar esse cara. Set driver. Eu nunca faço isso, mas enfim. Se quiser fazer é bom. Vou achar aqui. O PSR, ele tá 0, né? Então eu tenho que aumentar ele, né? Pra câmera aparecer, né? Então, lá. E deu certo. Acho que a gente agora precisa editar isso aqui, que 1000 é pouco, né? Então proximity cam pode ser de 200, o default value, vou colocar mais 2 zeros aqui, por exemplo. Então, ok? Então agora a gente tem mais espaço para trabalhar, né? É isso, o tutorial tá ficando grande. Minha intenção era mais familiarizar vocês com as coisas. É isso, um abraço.